A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem está falando é a irmã Kelly. Eu sou membro na ADCOL em Jockey Clube São Gonçalo e estou responsável por comentar a leitura diária que será de quarta-feira da lição de número 7, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O tema da leitura que iremos abordar é a preocupação e o cuidado constante da igreja com o missionário. O texto bíblico está registrado em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 a 11. Porém, vou destacar apenas os versículos 4, 5 e 7, que nos diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. No capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo Paulo vai expressar sua gratidão pelo cuidado que os santos de Filipos tinham por ele. Isso nos mostra que mesmo com as dificuldades da época para a comunicação, haja vista que não tinha a facilidade de comunicar-se como nos dias de hoje, mas mesmo assim, os irmãos encontraram uma maneira de estarem presentes na vida do apóstolo e missionário Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado para as missões logo no início de sua caminhada, como está registrado em Atos, no capítulo 9, versículo 15. Mas essa chamada trouxe para a vida dele desafios e dores. Mas o Espírito Santo usou a igreja também como um instrumento para cuidar do missionário Paulo, enquanto ele exercia o chamado de pregar o Evangelho. O posicionamento dos filipenses nos mostra a constância que a igreja deve ter em preocupar-se e em cuidar dos missionários. Pois vejamos, mesmo o apóstolo Paulo estando preso, a igreja dos irmãos filipenses estava presente. Isso é cuidado, isso é amor. Devemos nos lembrar que os missionários foram escolhidos pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 13, versículo 2. Quando cuidamos de um missionário ou da família de um missionário, não se trata de qualquer pessoa ou qualquer assunto. Ele é um escolhido pelo Espírito Santo. Logo, estamos cuidando de uma propriedade exclusiva de Deus. Devemos nos lembrar que os missionários estão em um campo de batalha para crescimento do reino de Deus e necessitam de uma cobertura espiritual, financeira e emocional. Devemos nos lembrar que os missionários precisam que as cargas sejam divididas, como está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, quando diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós devemos fazer como os filipenses, amar os missionários até o fim de suas carreiras. Devemos cuidar dos nossos missionários. Fiquem na paz do Senhor Jesus.